Olá, eu sou a Eliane do canal Eli em Foz e hoje nós estamos na playlist de lendas, mistérios e assombrações. Só que o caso que eu vou falar hoje é um caso de mistério. É a misteriosa pandemia que deixou milhões de pessoas como estátuas vivas durante décadas. Epidemia global de encefalite letárgica deixou pacientes praticamente catatônicos na década de 1920, até que mais de 40 anos depois o experimento médico pareceu despertá-los. Essa é uma reportagem da BBC. Na década de 1920, uma misteriosa epidemia matou cerca de 1 milhão de pessoas e deixou quase 4 milhões no que parecia ser um estado catatônico por décadas, incapazes de falar ou de se mover de forma independente. Eram como estátuas vivas. Os pacientes permaneceram assim por décadas, até que no fim dos anos 60, um experimento médico os despertou, conhecido como Tempo de Despertar. Logo após a Primeira Guerra Mundial, em 1917, até por volta de 1927, a misteriosa epidemia se espalhou pelo mundo. Sua origem era um mistério, mas se sabia que era uma doença que atacava o cérebro, deixando suas vítimas sem fala, sem movimentos voluntários. Eles ficavam lá como se estivessem em coma, parados ali. Na Suíça, uma noiva adormeceu no altar. Na França, nem as dores do parto despertaram uma mãe, informava a BBC em seus primeiros anos de transmissão. O conjunto de sintomas já havia sido descrito várias vezes no passado, inclusive por Hipócrates, o grande médico da Grécia Antiga, que batizou o fenômeno como letargo, febre, temor, forte fraqueza física com a preservação da inteligência, que afeta indivíduos com mais de 25 anos, sobretudo quando está frio, e que pode levar à morte por pneumonia terminal. No início do século XX, quando a neurologia dava os primeiros passos como disciplina científica, a condição foi chamada de encefalite letárgica, ou doença do sono, e quem escreveu o manuscrito mais preciso sobre ela foi o austríaco Konstantin von Economo. Eu não sei assim que se diz o nome dele, tá? A foto tá aí para vocês verem quem foi ele. E ele disse o seguinte: desde o Natal, tivemos a oportunidade de observar uma série de casos na clínica psiquiátrica que não atendem aos critérios dos nossos diagnósticos habituais. Apesar disto, mostram semelhança na forma como começaram e sintomatologia, o que nos obriga a agrupá-los em uma única entidade clínica, escreveu o médico. Aqueles que sobreviveram foram congelados no tempo, presos em corpos quase sem vida por anos. Em 1966, Oliver Sacks, um jovem neurologista britânico, chegou ao hospital Beth Abraham, no Bronx, em Nova York, onde havia dezenas de pacientes com encefalite letárgica. Ele disse: eu nunca tinha visto nada assim, tantos pacientes como aqueles imóveis, às vezes pareciam estar congelados em posições inusitadas, e você se perguntava: o que está acontecendo? Tem alguém vivo lá dentro? Disse Sacks à BBC nos anos 70. Sacks começou a observar os seus novos pacientes e percebeu que havia sinais de consciência, principalmente quando o assistente do hospital tocava piano para os residentes. O que ele viu é que quando tocava uma música, algumas pessoas se levantavam e dançavam. Havia algo na música que penetrava e estimulava o sistema motor delas a ponto de entrarem em ação. Era incrível, não conseguia entender como era possível, lembra a médica Conchetta Tomaino, diretora e cofundadora do Instituto de Música e Função Neurológica de Nova York. Na década de 70, Tomaino tinha acabado de começar sua carreira em musicoterapia, que na época era uma área de pesquisa nova. Oliver Sacks me escreveu um bilhete que dizia, segundo Conchetta, toda doença é um problema musical, toda cura uma solução musical. Despertou minha curiosidade e perguntei quem ele era. As pessoas diziam: é um louco britânico excêntrico que escreve os atestados médicos mais surpreendentes. Você precisa conhecê-lo. Connie Tomaine e Oliver Sacks iniciaram assim uma parceria de trabalho pioneira nos estudos de musicoterapia e nos efeitos neurológicos da música. Os pacientes pareciam catatônicos, parecia que estavam em estado semi-vegetativo. Quando havia música por perto, você via que eles estavam mentalmente presentes. Eles conseguiam tocar tambor, ritmo e cantar, mesmo sem ser capazes de falar. Antes de Connie Tomaine chegar ao hospital Beth Abraham, Oliver Sacks havia começado um teste
testar um novo medicamento que é usado para tratar pessoas com doença de Parkinson. Ele pensava que a doença do sono poderia ser uma forma extrema de Parkinson e deu a medicação levodopa aos pacientes. Os efeitos foram, em alguns casos, imediatos e dramáticos. Lola, uma paciente, havia passado décadas em estado catatônico e seu despertar ocorreu quase que em segundos. Ela pulou da cadeira e começou a falar. Foi uma cena incrível e eu duvidaria da minha própria memória se não fosse respaldada por todas as outras pessoas que também se lembram, disse Sachs. Parecia um milagre. Os pacientes de Sachs podiam conversar, caminhar, sentir alegria novamente. O clima do pavilhão do hospital era de carnaval, era de festa, era um sentimento de euforia, as pessoas se apaixonavam, queriam sair e fazer coisas, explorar o mundo. Havia realmente sentimento de magia e milagre, e provavelmente uma expectativa um tanto alarmante, afirmou o neurologista. Muitos haviam contraído a doença do sono na infância e se despertaram adultos, outros de meia idade, num mundo completamente diferente. Quando conseguiram entender quanto tempo havia se passado, ficaram com medo, estupefatos. Alguns ficaram amargurados por terem perdido tanto tempo, mas a maioria queria viver cada segundo que tinha, disse Tomani à BBC. Sachs, por sua vez, se sentia muito responsável por eles e às vezes se perguntava se havia feito a coisa certa, porque quem eram eles agora que estavam acordados? Pois é, passaram 40 anos, nesse estado catatônico, semi-vegetativo, e quando uma criança acorda, já está adulta, você acorda até aqui, se eu acordasse aqui 40 anos, já está com 80. Mas continuando a nossa história de hoje, eu tô com um texto aqui, porque eu preciso de uma colinha, que a história hoje é grande, é séria, A euforia durou pouco. O levodopa começou a perder efeito e depois de algumas semanas, em alguns casos, a medicação parou de funcionar, o que levou à piora da saúde dos pacientes. Alguns mantiveram mais funções do que os outros, mas nenhum se recuperou completamente novamente. Durante aquele breve período de despertar, Sachs encorajou os pacientes a descrever o que tinham vivido, na época que eles estavam imóvel, num limbo. Os relatos foram valiosos para se entender mais sobre muitas condições neurológicas. Tomani foi uma das pessoas que leram os diários escritos pelos pacientes. Eles descreveram como os cuidados eram horríveis quando estavam incapacitados, e isso me ajudou a mudar a maneira como os tratávamos, segundo Tomani. E a música permaneceu sendo uma solução. Segundo ela disse o seguinte: lembro de uma paciente Lola que adorava cantar e dançar, mas quando ela piorou não tinha controle nem da língua nem das mãos. No entanto, quando ela tocava tambor, ela conseguia acompanhar o ritmo com a voz dela. E ela fazia isso de um jeito tão feliz que ela sempre acabava caindo na gargalhada. Na década de 80, os neurologistas não acreditavam que alguém pudesse se recuperar de uma lesão cerebral. E ainda assim, podíamos ver as mudanças diante dos nossos olhos, diz as pesquisas. Subsequentes mostraram que a musicoterapia pode melhorar e até ajudar reparações cerebrais. A música é tão complexa, tom, ritmo, padrões complexos de sons que ocorrem simultaneamente que se vê o cérebro quando está ouvindo uma melodia. Muitas das suas redes são ativadas e compartilhadas por outras formas de funções cognitivas. Essa é a beleza da música. Permite que algumas funções da área onde ocorreu a lesão retornem, explicou Tomani. Oliver Sacks faleceu em 2015 e publicou vários livros, incluindo o chamado Tempo de Despertar, que deu origem ao filme protagonizado por Robert De Niro e Robin Williams, chamado também Tempo de Despertar. Connie Tomani se tornou uma referência internacional em musicoterapia. E esse foi o mistério de hoje, essa doença misteriosa que matou milhões e deixou milhões incapacitados na década de 20. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Tchau!